Em uma manhã de outubro de 1967, em Greenland, no estado de Nova York, Joseph Henslich foi despertado de seu sono pelos latidos de seus cães. Ao abrir a janela de seu quarto e olhar para fora, ele teve a surpresa de observar um estranho objeto circular, rodeando o prédio do correio próximo à sua casa. Ele então reagiu rapidamente, apanhando sua máquina fotográfica e indo até a frente de sua casa. Ele bateu várias fotos do objeto discoide brilhante, que aparentava ter uma espécie de pequena torre em sua parte superior, de onde podiam ser vistas várias janelas iluminadas. 2 dias após ele ir buscar as fotos e os negativos, ele recebeu à noite a visita de 2 homens estranhos em sua casa. Ele os descreveu como tendo estatura mediana, cabelos pretos, pele bronzeada. Ambos vestiam calças pretas, suéteres pretos e uma jaqueta preta similar a um smoking. Um dos homens se aproximou de Joseph, iniciou a conversa com ele, com um acentuado sotaque escandinavo. Eles disseram que eram representantes do governo e que precisavam falar com ele. Eles se recusaram a mostrar as credenciais para ele. No entanto, disseram que pertenciam a uma agência secreta do governo. Um dos homens estranhos disse: "Nós sabemos que você bateu várias fotos de uma nave e que elas serão consideradas autênticas. E em nome de sua família, do governo e do mundo, nós as requisitamos." Joseph disse que as fotos não estavam com ele no momento. Então o homem lhe disse que voltaria no dia seguinte. Precisamente no mesmo horário da noite seguinte, Joseph recebeu outra visita, só que dessa vez de 3 homens vestidos, como os 2 da noite anterior. Com medo, Joseph deu a eles os negativos, que eles examinaram usando um aparelho que disparava feixes de luz. Eles os advertiram para que não falasse com ninguém a respeito das fotos. E em seguida foram embora. Joseph ficou surpreso e confuso, pois ele não viu nenhum veículo ou meio de transporte no local. Como nós vimos no caso de hoje, envolvendo Joseph Henslich, testemunha que fotografou um objeto voador não identificado, que ele descreve como discoide com cúpula e janelas, extremamente luminoso, portanto não havia como ele se enganar, também devido à proximidade, se iludir com um helicóptero, uma aeronave convencional ou balão. Mas o fato mais interessante, que após o Joseph levar as fotos para a revelação e ir pegá-las no dia seguinte, 24 horas depois, negativos e fotos, ele recebeu uma visita à noite na sua casa, totalmente inesperado. Ele fala da aparição de 2 homens vestidos de preto, usando tipo uma jaqueta ou colete. Ele descreve como parecido com um smoking. E aqueles homens desconhecidos falaram o seguinte para ele: "Nós sabemos que você tirou a foto de um objeto voador não identificado. Nós sabemos que se ela for analisada, ela vai ser dada como real." E eles queriam pegar aquelas fotos do Joseph. E o Joseph disse o seguinte, que no momento ele não tinha as fotos e que só depois ele estaria de posse daquelas fotografias. E aqueles homens, falaram que retornariam no dia seguinte. E no dia seguinte, realmente, não 2, mas 3 daqueles homens chegaram até o local, tocaram a campainha, e o Joseph novamente atendeu. Curiosamente, em momento algum, apesar de eles dizerem pertencer a um serviço secreto, a uma agência governamental, em momento algum eles mostraram algum tipo de documento ou credencial que autenticasse isso. Curiosamente, a foto ainda não havia vazado a público, então eles não teriam como saber que ele havia batido uma foto de um objeto voador não identificado. Isso é muito estranho. E esses 3 homens exigiram que ele pegasse as fotos e lhes entregasse. Ele ficou com muito medo diante daqueles homens. Ele descreve como homens de aparência normal, cabelos pretos, pele bronzeada. Eles usavam óculos escuros também. Curioso, à noite uma pessoa usa óculos escuros. Um detalhe bem interessante. Normalmente nós usamos isso durante o dia. Um ser humano usa esse tipo de óculos durante o dia, não à noite. O que parece que eles queriam ocultar detalhes do rosto. E no segundo bloco, que nós vamos entrar daqui a pouquinho, que agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo, vamos fazer uma análise desses homens que visitaram o Joseph Henslich. Então nós vamos para o primeiro intervalo, voltamos já com a continuação desse caso. Até já. Estamos aqui, segundo bloco, Fenômeno UFO de hoje, analisando um caso ocorrido em outubro de 1967, com a testemunha Joseph Henslich, tirou a fotografia de um objeto voador não identificado. Nós estávamos comentando que esses homens usavam óculos escuros. À noite é muito estranho isso.
O que eles queriam, pelo menos aparentemente, era ocultar detalhes do rosto, para que não se visse o tipo dos olhos ou alguma coisa. Existem casos onde essas entidades aparecem, são humanos, ou são agentes governamentais ou de alguma agência secreta, NSA nos Estados Unidos, que de algum modo descobrem o caso e vêm até a pessoa, exigindo seu silêncio, a entrega de qualquer material que ele tenha como prova. Em alguns outros casos, não. Parece que se trata de seres mesmo, extraterrestres, que vêm até aqui. Nós já comentamos que existe uma tipologia de ser, que se ele puser um terno e uma gravata, ele anda aqui tranquilamente em nosso meio e nós nem vamos perceber que se trata de um extraterrestre que está aqui no meio. Pode ser esse tipo de caso. Existem vários casos que a pessoa nota que aquela entidade está usando algum tipo de maquiagem, para torná-la o mais parecida possível com o ser humano. Batom, algum tipo de pó no rosto, tudo para se tornar o mais próximo possível ao ser humano, indicando que seres que não são daqui, estariam aqui, falam o nosso idioma, têm algum interesse para que esse material não seja divulgado, não se sabe qual. E muitas vezes esses homens de preto fazem ameaças, mas elas nunca se concretizam. E outro detalhe curioso, o equipamento que eles usaram para analisar a foto ali em loco foi descrito pelo Joseph como um pequeno aparelho que emitia feixes de luz em cima da fotografia. O que seria aquilo? Nenhum material de análise fotográfica, pelo menos que eu conheço, funciona desse modo. Mesmo hoje em dia, com a computação gráfica, você vai passar o objeto, vai passar as imagens para o computador, ali você vai fazer uma série de análises de número de pixels, se há alteração de pixels, se há alteração de luminosidade em relação ao ambiente, de foco, para descobrir se aquilo é real ou não. Uma ampliação, às vezes o objeto é muito pequeno, pode se tratar de um pequeno inseto ou ave. Então você também faz isso. Mas usar equipamentos que projetam feixe de luz em cima da fotografia eu nunca vi. Eu não conheço um sistema assim, pode indicar que realmente não era nosso. Qual o objetivo daqueles homens, ainda permanece um mistério. Não podemos esquecer que isso ocorreu aqui no Brasil, no caso Varginha, quando 3 homens foram visitar a mãe daquelas 2 meninas, eram 2 irmãs e uma prima. Ela foi, no caso, esses homens foram até a casa onde moravam as 2 irmãs. E eles oferecendo dinheiro para a família, e caso elas mudassem a história, a família teria uma casa própria que eles não tinham. O pai da família, que estava desempregado, iria arrumar emprego e elas teriam o futuro assegurado, ou seja, dinheiro, inclusive, mais tarde para cursar numa universidade, desde que a mãe as convencesse a mudar a história. Coisa que ela não fez, depois ela mesma fala que ela se arrependeu de não ter feito isso, porque poderia ter assegurado o futuro de toda a família. Naquele caso Varginha, não apenas os empecilhos, os aborrecimentos que a família teve diante do depoimento, da coragem daquelas meninas, eram 2 irmãs e uma prima, de chegarem a público e narrarem aquilo que viram. E o que a senhora também comenta é que aqueles homens, apesar de não estarem usando roupa preta, usavam trajes sociais, ela disse que o corte do cabelo se assimilava ao feito por militares. Será que aqueles homens seriam militares brasileiros que ali chegaram com o intuito de tentar silenciar aquelas testemunhas? É uma boa pergunta. O fato que depois dela ter se negado a aceitar a ajuda financeira e influenciar as suas filhas e a prima para mudar a sua história, aqueles homens nunca mais apareceram. O caso aí, eles terminam, eles não voltam mais a procurar aquela família. Então é bem parecido com o que ocorre aqui. Outro detalhe curioso que ocorre da presença dos homens de preto, que muitas vezes eles vêm com carros defasados com relação ao tempo. Existe um caso ocorrido na década de 50, com um pesquisador americano, agora não está me fugindo o nome, eu vou ver se eu lembro o nome dele durante a narrativa, mas ele foi visitado por homens desse tipo. Só que o carro que eles usavam era um Cadillac preto, só que dos anos 50. O carro já tinha 20 anos. E uma coisa que chamou a atenção dele, do Hans Bender, lembrei o nome, é que o carro estava impecável. Parecia um carro zero saído da loja naquele momento. Brilhando, extremamente limpo, polido, como se fosse um carro zero.
né? E, no entanto, era um carro com 20 anos. Isso também às vezes acontece, desses homens ou entidades usarem veículos defasados com relação à época que eles visitam as testemunhas. É bem curioso isso, né? Mas um dos estranhos aspectos que cercam esses homens ou, em alguns casos, entidades. No caso do Hans Bender, né, o homem que o visitou usava batom, inclusive para dar cor ao lábio. Passado um certo momento, aquele homem se levantou dizendo que a sua energia estava acabando e ele tinha que deixar o local imediatamente. Ele saiu, abriu a porta da sala e bateu. O Hans Bender imediatamente saiu para ver para onde ele ia, né? E quando ele abriu a porta, 1 segundo ou 2 depois, aquele homem havia desaparecido. Embora não houvesse local algum onde ele pudesse esconder. Aqui ocorre a mesma coisa. O Joseph Hensley narra o seguinte, né? Que quando ele atendeu os homens não havia carro algum, não havia veículo algum parado em frente à sua casa. Aqueles homens, depois de usar aquele estranho aparelho, né, que dava flashes de luz na fotografia, simplesmente deram meia volta e sumiram noite adentro andando. Ele achou aquilo muito estranho. Talvez, né, eu acredito que, sendo seres extraterrestres, a nave estivesse nas proximidades, estivesse oculta para não chamar a atenção. Então eles teriam se dirigindo, caminhando até o local onde ela estava, né, para depois ir embora. Agora, o porquê dessa atuação ainda é um enigma, desses homens, desses seres que visitam as testemunhas. É um caso bem interessante por isso, né, que envolve, né, um embaraço causado ao Joseph por essas estranhas entidades. É o caso que nós trouxemos hoje. Agora eu gostaria de trazer um caso ocorrido no Triângulo das Bermudas, envolvendo um destroyer lança-mísseis da Marinha Norte-Americana. O nome do navio não é dado, né? Mas pelo número 27, né, a gente vai pesquisar e ver que se trata de um destroyer lança-mísseis da classe Charles F. Adams. Né? Eram navios, na época, novíssimos, né, o auge estavam no topo da tecnologia, mas nós vamos trazer mais detalhes desse caso logo depois do nosso segundo intervalo e último bloco do Fenômeno UFO de hoje. Então, até já. Estamos aqui para o terceiro e último bloco Fenômeno UFO de hoje, envolvendo, né, a presença extraterrestre novamente na região do Triângulo das Bermudas, né, e como testemunhas da tripulação de um destroyer lança-mísseis da Marinha Norte-Americana. Nós falamos no final do bloco passado, né, que investigando, como não é dado o nome do navio, né, pelo número, né, deu para ver que era um destroyer da classe Charles F. Adams, um destroyer lança-mísseis da Marinha Americana na época, 1969, era uma classe nova de destroyers, né? Era o que havia de melhor em termos de destroyers, a ponto, né, dele ter sido utilizado pela Marinha Alemã e Australiana também, né? Era um navio muitíssimo bem equipado, né, não só em termos de armamento, mas em termos de eletrônica na época, em termos de radares, sonares, eram o que havia de melhor. E o destroyer de número 27, ele estava retornando, né, de uma viagem que ele fez à base de Guantánamo. Guantánamo é uma base americana que fica encravada de solo cubano. Eu acho que é a maior pedra no sapato do governo Fidel Castro, e hoje irmão dele, é justamente essa base. O presidente Barack Obama, inclusive, né, manifestou várias vezes o desejo, né, de fechar aquela base ali, né, dos Estados Unidos em Cuba. Ali normalmente são colocados terroristas, presos políticos. Algumas pessoas já denunciaram, inclusive, abusos contra os direitos humanos ocorridos dentro daquela base com relação a prisioneiros. Mas o navio estava naquela região, deixando aquela região, e estava cruzando justamente a região do Triângulo das Bermudas. E, normalmente, né, num navio desse tipo, existe a ponte de comando, onde fica o capitão do navio, onde fica o timão, né, fica o timoneiro, o timão do navio, que vai fazer com que o navio faça as manobras, né, direita, esquerda, tal, pare ou adiante, mais ou menos uma cabine de controle de um avião, né? É a ponte de comando de um navio, é o seu equivalente. E do lado da ponte existem 2 passadiços. Passadiços, para quem não conhece um navio, são que nem 2 pequenas sacadas, né? E nesses passadiços, né, no destroyer, ficavam 2 marinheiros em guarda, né? E o marinheiro de estribordo do navio relata quando ele viu na linha do horizonte, mais ou menos, de 6 a 7 quilômetros distantes do destroyer, o que ele descreveu como parecendo a Lua, né? A Lua saindo de dentro do mar e subindo. Embora a Lua fosse claramente visível no céu, né, aquilo saía do mar e subia.
ele descreveu aquilo como redondo, muito iluminado, mas a luz não se propagava. Aí já está a primeira pista que se trata de um objeto voador não identificado. É muito comum na ufologia pessoas relatarem que o objeto é intensamente iluminado, mas a luz não se propaga. A luz fica restrita às proximidades do casco ou da fuselagem do UFO. Fica a coisa de alguns centímetros, ela não se propaga. Não é como quando nós acendemos uma lanterna, né, que o feixe de luz sai, né, à frente. No caso do UFO, não. A luz parece estar contida por alguma coisa. Talvez um campo gravitacional. Mas nós sabemos que campos gravitacionais de grande intensidade conseguem causar desvios na luz. Por exemplo, uma estrela que emite uma luz, se essa luz em seu trajeto aqui em direção à Terra passar perto de um corpo de grande massa, ela sofre um desvio, né? É muito normal isso acontecer, né? Talvez através de uma gravidade artificial gerada pelo objeto, né? Talvez isso seja responsável pela contenção da luz, né, próximo ao objeto, né, não permite que ela se propague. Esse objeto redondo começou a subir, foi ficando cada vez maior, né, tamanho da Lua aparente. Aquele marinheiro ficou tão chocado com o que viu que ele acabou perdendo os sentidos. Os radares do navio passaram a detectar aquilo também. Vários outros marinheiros viram aquilo subindo, eram 23 horas e 45 minutos quando começou a ocorrer o fenômeno. O capitão do navio estava dormindo, estava descansando, né, ele foi acordado, né, diante daquela situação anormal. Ele se dirigiu até a ponte do destroyer e viu, né, aquilo subindo na linha do horizonte. Ele pensou tratar-se de uma explosão nuclear, né? Eu fico imaginando, né, o medo daqueles tripulantes, imaginando que uma guerra nuclear teria se iniciado, né? Isso é algo tão sério que eu faço até a recomendação. Para quem não viu, existe um filme que explora uma época muito delicada aqui do nosso planeta, que foi a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, quando Estados Unidos e Rússia quase entraram numa guerra nuclear. Eu não vou contar o filme, mas quem não assistiu vale a pena conferir. O filme tem como ator principal o Kevin Costner. Nós vemos o desespero naquela época, a preocupação de todos naquela época, então transpondo isso para a tripulação do navio. Imagina o desespero, imaginar que um holocausto nuclear havia se iniciado. O capitão do destroyer, né, como é praxe, ele ordenou, né, que o timoneiro virasse a popa do navio, ou seja, a parte de trás do navio, né, em direção à explosão, o que ele pensava ser uma explosão nuclear. Porque desse modo, né, o navio seria empurrado pela onda à frente, né? É um procedimento normal, mais ou menos como aquilo que se chama de jacaré, a pessoa pula na onda e a onda a leva, né? Mais ou menos isso que aconteceria com o destroyer. Ele seria empurrado, né? Porque se ele fosse pego numa posição desfavorável, ele viraria, afundaria, né? Passado algum tempo, né, essa esfera gigantesca, né, acabou subindo e desaparecendo no céu, né, para imenso alívio, né? E com certeza o comandante do navio deve ter entrado em contato com a base, né, para saber se havia alguma coisa de muito grave havia ocorrido. Isso com certeza foi desmentido, né, que não houve o início de uma guerra nuclear. Isso foi registrado nos diários do destroyer, mas depois foi retirado, né? Pesquisadores americanos que se interessaram pelo caso, quando foram consultados os diários, os registros de bordo do destroyer, viram que aquilo não havia sido retirado, não havia mais, era apenas o testemunho de um marujo que teve a coragem. Os demais receberam a recomendação, entre aspas, de manter sigilo diante daquele evento que envolveu o destroyer, né? Então, como nós já comentamos aqui, né, aquela região, né, do planeta é muito rica em avistamentos ufológicos, né, principalmente de OSNIs. Provavelmente foi o que eles viram. Um OSNI, ou objeto submarino não identificado, de enormes dimensões, talvez uma nave-mãe. Pelo tamanho que é dado aqui, né, teria saído de uma base submarina em direção ao espaço, talvez deixando aqui o nosso planeta, quem sabe para um outro planeta do sistema solar, ou quem sabe indo ao seu planeta de origem. O fato, né, que isso ocorre, mais uma vez recomendo um filme, Enigma do Abismo, trata justamente disso, né? No final do filme, uma nave gigante emerge. Era o que nós tínhamos a trazer hoje, espero que nossos amigos telespectadores tenham gostado. Então, em nome de todos aqui, eu desejo uma ótima semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com o seu, o meu e o nosso fenômeno UFO. Beijo no coração e até lá.